Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um Manaim Entrevista e eu quero te fazer uma pergunta antes da vinheta. Olha só, você sabe como é que funciona o departamento de louvor da Igreja Cristã Maranata? Você sabe como que as músicas, para usar uma expressão que todo mundo conhece, os louvores, que é a nossa expressão, como é que acontece a chegada dos louvores, como é que eles são compartilhados com todo o Brasil e também com o exterior? Você sabe como é que a gente vive essa experiência ali na sede da igreja, no presbitério, no departamento de louvor? Você vai ver hoje no Manaim Entrevista. A partir de agora, está no ar o Manaim Entrevista dessa semana. E a gente vai tratar desse assunto do Departamento de Louvor com o nosso irmão Fábio Salazar. Fábio, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Josias. Muito bem. O Fábio pelo vozeirão é baixo, né, Fábio? Isso, canto baixo. Canto baixo e tudo mais, é isso mesmo. Fábio, você trabalha no Departamento de Louvor, né? Você trabalha nesse setor da Igreja Cristã Maranata, e aí eu quero explicar para você o seguinte: quando a gente fala o presbitério é o nome que nós damos à sede administrativa da Igreja Cristã Maranata, ali onde funciona toda a parte administrativa, que cuida do patrimônio da igreja, dos imóveis, das reformas. Há diversos trabalhos que são feitos ali, diversas ações que são adotadas ali de maneira centralizada para atender ao Brasil inteiro. E tanto sob o aspecto administrativo, operacional, como também naquilo que diz respeito ao louvor, à doutrina, tudo isso é visto ali no presbitério. E um dos departamentos é a Central de Louvor. Nesse departamento, o Fábio trabalha ali. Fábio, fala um pouquinho sobre o departamento de louvor. Quais são as demandas, como é que acontece, quais são as responsabilidades que esse departamento tem? Bem, o departamento de louvor, ele funciona na sede do presbitério, como o senhor falou, e lá nós temos toda a parte de produção musical da Igreja Cristã Maranata. Então, todo o conteúdo, desde o recebimento do louvor, seja por e-mail ou através de redes sociais, que as igrejas enviam, né? Até mesmo a gravação dos louvores, os inários, as coletâneas, todo o trabalho de produção musical da Igreja Cristã Maranata é desenvolvido e feito pelo Departamento de Louvor. Que bênção! Inclusive a gente tem, só para compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, nós temos o maior inário em quantidade de louvores, né, do Brasil. É isso? Explica direitinho, por favor. Isso, nós temos na nossa coletânea, 794 hinos, da coletânea de adultos, e da coletânea de crianças nós temos 241, que dá 1.035 hinos, entre louvores de adultos e louvores infantis. E nós temos muitos louvores porque, além dos hinos que são chamados de tradicionais, nós temos louvores que são de membros da Igreja Cristã Maranata. Então, por isso que nós temos tantos hinos, que a igreja é grande, então nós temos hinos do Brasil e do exterior. Então, a gente tanto usa, você usou a expressão tradicionais, né? Então, são louvores já entoados no ambiente evangélico, por até outras denominações, sim, louvores que são já consolidados dentro da cultura evangélica, cultura musical evangélica, né? E também louvores escritos, né, de autoria de membros da Igreja Cristã Maranata que foram cedidos para a Igreja Cristã Maranata. Exatamente. Nós temos essas duas. E é muito interessante, de fato, quando a gente conhece os nossos louvores, quando a gente vê os louvores do nosso inário, né, da nossa coletânea, a gente vê que há uma característica no louvor da Igreja Cristã Maranata, que é a solenidade. São louvores sempre muito solenes e sempre de uma mensagem muito profunda, né? Uma característica que nós temos, e que isso é fruto, inclusive, de experiências maravilhosas que os autores tiveram com o Senhor, e que essas experiências estão aí nas nossas redes sociais. Você que nos acompanha nas nossas redes sociais, você vai encontrar diversas experiências. Você entra lá no Instagram da Rádio Manaim, por exemplo, e você tem diversas experiências com louvores que estão ali, além do YouTube, do canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, que também tem um conteúdo maravilhoso.
Mas uma das ações do Departamento de Louvor é um processo de produção fonográfica. O que é isso? Né? Gravação de hinos. Como é que é esse processo? Como é que funciona isso? Né? As pessoas às vezes têm a curiosidade de saber, porque a gente tem apresentado, quando eu digo apresentado, tem disponibilizado, né, louvores gravados com muita qualidade. Como é que funciona isso? Aliás, eu aproveito para estender essa pergunta. Como é que foi a história da captação dos louvores para a gente chegar nesse ponto e como é que é hoje? Bem, nós já tivemos, já há muito tempo, há uns anos, o desejo de gravar os louvores. Porém, nós precisávamos, antes de tudo, de termos as partituras dos hinos. Porque uma igreja canta um hino de um jeito, outra igreja canta de outro, e para que nós unificarmos, né, a forma de cantar, precisava de colocar na partitura. Então, primeiro nós fizemos a coletânea de partituras, que foi publicada em 2019, e depois que a coletânea foi publicada, nós demos início ao trabalho de gravação ainda em 2019, no período antes da pandemia. Nós começamos a gravar os primeiros louvores e começamos também a fazer o trabalho de vídeos, de lyrics vídeos, que é aqueles vídeos com imagens. Começamos o trabalho de vídeos infantis, animações, e aí veio a pandemia. Então foi uma bênção da parte do Senhor para nós, porque quando começou a pandemia, que as igrejas já estavam fechadas, nós tínhamos já conteúdos para fazer um culto, tanto com o louvor da igreja como o louvor das crianças. Então, ali, todo o trabalho de gravação, ele começou a acelerar, a desenvolver com mais rapidez, com mais agilidade, e nós começamos a produzir muitos louvores. E o trabalho de gravação, ele, falando assim na prática, né, nós começamos com a gravação de uma trilha com piano, geralmente começa pelo piano, depois gravamos os outros instrumentos de base, que é a bateria, contrabaixo, violão, e depois nós gravamos os outros instrumentos que tem os arranjos que nós temos na igreja, né? Arranjos para cordas, arranjos para sopros e arranjos vocais. Então nós gravamos primeiro as cordas, depois sopros, depois por último as vozes. Então todo louvor ele tem todo esse processo de gravação primeiro, e depois ele tem um trabalho de edição dos louvores, depois de mixagem, depois de masterização. Então é um longo caminho até chegar a concluir um louvor, e nós já gravamos mais de 300 hinos. Né? Eu ia te perguntar exatamente isso, e você tocou num assunto, Fábio, que é muito interessante, e que, assim, foi percebido não só no louvor, mas o louvor teve um papel fundamental, que é o período da pandemia. Né? Como você disse, graças a Deus, quando a pandemia chegou, nós tínhamos alguma coisa já para utilizar, porque durante o período da pandemia os cultos passaram a ser 100% online, e o nosso culto tem por característica o louvor faz parte do nosso culto, né? Um culto que tem de maneira bastante equilibrada o louvor e a palavra, a mensagem, a reflexão bíblica. E, de fato, os louvores gravados, como você disse, os lyrics, eles estavam prontos ali para a gente usar no início da pandemia, e isso é mais uma prova, inclusive, da direção do Espírito Santo. E foi muito interessante você dizer esse passo a passo, porque às vezes as pessoas pensam que é só sentar numa cadeira, pôr o microfone na boca, ligar um gravador e pronto, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Não. Você tem todo um processo, né? Como você falou, e aí a gente falando com você que está nos assistindo, que você, às vezes, grava instrumentos separadamente, né? Você vai criando as trilhas, e a partir daquelas trilhas ali você vai montando, vai mixando tudo direitinho e tudo mais, até que no final ele seja masterizado e aí compartilhado. Né? E hoje nós estamos, e aí depois você fala sobre isso, nós estamos em diversas plataformas também, os louvores estão disponíveis, mas a gente volta a esse assunto no final aqui para que todos possam anotar. E a parte vocal?
Você falou sobre todo o contexto, você tem a parte instrumental, mas como é que é a formação do coral, né, para atuar nessas gravações? Bem, antes só fazendo um adendo, antes de nós gravarmos, o hino tem a partitura da melodia, mas também precisa ser feito um arranjo. Então, tem esse detalhe, eu tinha esquecido também disso. Que eu falei, né, que tem as cordas, tem os sopros, tem a base, tem as vozes, né? Então, nós vamos ter ali uma partitura que chamamos de grade, que é o conjunto de todos os instrumentos e vozes na mesma partitura. Normalmente tem ali 30, 40 instrumentos diferentes, né? E vozes. É todo o conjunto, né? Então, no final, numa gravação, vai dar em média 120 canais. Então, é um material muito grande. Nós estamos falando de um hino, né? Mas a questão que o senhor colocou em relação à parte vocal, nós, inicialmente, por causa da pandemia, nós gravávamos com 10 vozes. Então, nós não podíamos ter muita gente no estúdio. Inclusive, gravamos durante um período vários hinos solo. Então, nós tínhamos ali o pastor João, né, uma outra pessoa gravando pela restrição do estúdio. Da própria questão da pandemia. Da questão da pandemia. Depois, nós conseguimos gravar com 10 vozes. Nós tínhamos ali 3 sopranos, 3 tenores, 2 contraltos e 2 baixos. Então, nós tínhamos 10 vozes. Então, agora que passou nesse período mais crítico, né, da pandemia, nós realizamos aquilo que nós sempre desejamos, que era gravar em uma igreja. Então, agora nós começamos a gravar na igreja de Marazú, que é na Praia da Costa, e nós fizemos 2 gravações recentes agora, uma com 150 vozes e agora a última com 200 vozes. Nós tivemos a participação ali do grupo aqui do Manaim, de Domingos Martins, onde nós estamos falando agora. Tivemos a participação do grupo de Carapina, do Manaim de Carapina, e do grupo do Manaim de Cariacica e do grupo da região de Vila Velha. Então, as vozes desses grupos, juntamos esse grupo, esse coral. E lá na igreja nós gravamos já 5 louvores, né? 2 na primeira gravação e 3 agora na segunda gravação. E nós fizemos um trabalho vocal com as vozes, que já vem acontecendo dentro dos grupos também, né? São grupos de manaíns, grupos que já estão acostumados, né, em cantar em grupo. E nós montamos uma estrutura de comunicação com eles para envio do material, para que cada pessoa que fosse participar pudesse estudar a sua parte. E lá nós fazemos um pequeno ensaio antes e depois começamos a gravar. Normalmente começa 8 horas da manhã e vai até meio-dia. É puxado. Agora, uma curiosidade, Fábio. Nós estamos falando aí de 200 vozes, nós estamos falando de mais de 100 pistas de material gravado, nós estamos falando de diversos instrumentos, você tem cordas, você tem metais, você tem percussão, né? Enfim, você tem os instrumentos eletrônicos. Esse povo, nós temos todo esse povo dentro da igreja, nós temos essa estrutura? Louvado seja o nome do Senhor, porque temos esse recurso, né, que o Senhor tem nos dado, de material humano, inclusive um trabalho voluntário, né? Esse trabalho da gravação na igreja é um trabalho voluntário e cada vez mais, como nós tivemos 150 pessoas, né, 150 vozes na primeira, agora já tivemos 200, então a tendência é a gente ter até mais pessoas, né? Que maravilha! Temos uma quantidade grande de pessoas que amam o louvor, que desejam louvar o Senhor por gratidão ao nome do Senhor. Recentemente, nós tivemos um evento aqui no Manaim, chamado Trombetas e Festas. Tínhamos um coro maravilhoso, um coral. Eram quantas vozes naquele evento?
no Trombetas e Festas, tinha 200 vozes embaixo, né, no mezanino, perto do púlpito, e em cima, no mezanino, tínhamos ali 30 vozes. Então, 230 vozes Isso. nesse contexto de um evento que foi um evento transmitido para o mundo inteiro. Uma bênção e uma beleza, algo de E maravilhoso. mais de 50 instrumentos. Mais de 50 instrumentos tocando ali. E é uma beleza, né? É uma coisa que chama a atenção, a harmonia, a solenidade. Inclusive, eu recomendo que você que está nos assistindo também assista o evento Trombetas e Festas. É necessário você entender, você tomar conhecimento da mensagem que foi trazida ali no Trombetas e Festas, né? E que você, ao saber disso, poder tomar uma decisão a partir daquilo que foi mostrado naquele evento. Eu recomendo que você assista. Tem um QR Code que está aparecendo aí na tela, e se você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado para o link para o canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata e diretamente para o evento Trombetas e Festas. É importantíssimo, você não pode deixar de assistir esse evento. Você de qualquer igreja, você de qualquer religião, você que não tem religião, você que quer saber do ponto de vista bíblico o que é que nós estamos vivendo agora, a explicação do que nós estamos vivendo agora, o Trombetas e Festas é um evento maravilhoso, e aqui o Fábio trouxe só o aspecto do louvor nesse evento grandioso, traduzido simultaneamente em 10 idiomas. Só na parte de grupo louvor nós tivemos ali aproximadamente 230 vozes com mais 50 instrumentos, né, Fábio, estavam tocando ali. Há um aspecto interessante também, e nós já tivemos uma entrevista sobre o trabalho voluntário, se você tocou no assunto também, que é uma coisa impressionante na Igreja Cristã Maranata, e o voluntário, ele é voluntário não na expectativa de alguma coisa, mas por gratidão a Deus daquilo que ele faz. Mas, Fábio, me fala uma coisa. Nós temos irmãos, membros da Igreja Cristã Maranata, que estão nos assistindo em todo o Brasil e também no exterior. E o irmão tem ali uma experiência no hino, né? O irmão conhece alguma coisa de música, sabe tocar um violão, um teclado, toca na igreja. E ali, numa busca, é muito comum que aquelas pessoas que estão envolvidas com o louvor tenham experiências no louvor e com o louvor. Então ele está ali, ele pega o instrumento dele e ele compõe um hino, né? Como é que é o processo para que esse hino ele efetivamente se torne parte da nossa coletânea, um hino oficial da Igreja Cristã Maranata? O que a pessoa tem que fazer? É interessante a pergunta, porque nós recebemos ali no departamento de louvor praticamente diariamente essa pergunta, todos os dias. Eu acho que a primeira da lista é como proceder em relação a um louvor revelado na igreja. Então, é muito bom para a gente poder ajudar a esclarecer os irmãos. A orientação que nós temos já do presbitério, já há alguns anos, é que o primeiro passo, quando uma pessoa recebe um louvor da parte do Senhor, tem uma experiência, uma composição de um hino, é ele procurar o pastor da igreja dele. Então ele vai passar para o pastor da igreja, pastor local, e o pastor da igreja vai direcionar ao grupo de louvor, ao responsável do grupo de louvor, instrumentistas da igreja, e juntos ali o pastor vai avaliar, junto com o instrumentista da igreja, se o louvor, a letra do louvor é coerente com a palavra, se a música, né, vai fazer uma avaliação preliminar, inicial. Porque o louvor, você falou coerente com a palavra, porque o louvor precisa ter uma fidelidade doutrinária, né? Ele não pode estar fora da doutrina, isso é um aspecto importantíssimo. Sim. Exatamente. Então ele vai avaliar a questão da doutrina, doutrinária, do louvor, vai analisar junto com o instrumentista a questão da música, né, inicialmente, se tem coerência, se não lembra nenhuma música, alguma coisa, né, que é natural, né, isso acontecer. Às vezes a pessoa lembra de alguma coisa, né? Então, esse cuidado. E também a questão, ele vai levar a questão ao grupo de intercessão, se o pastor assim desejar, vai consultar o Senhor
da forma como o pastor que é o responsável pela igreja, ele vai direcionar. E aí esse louvor estando aprovado na igreja, ele vai poder ser cantado pelo grupo de louvor, ou dentro, às vezes é um louvor infantil, então as crianças vão cantar, né, o grupo que encaixar aquele louvor. E aí, cantando o louvor na igreja, aí vai ser feita uma avaliação se aquele hino ele caiu na graça da igreja, se teve alguma experiência. Isso é comum, né? Nós cantamos um louvor e o Senhor opera nos corações, né? Às vezes uma cura, uma libertação, uma salvação, várias experiências, né? Nós temos muitos relatos. Então, identificando isso, o pastor ele pode, assim, se ele avaliar, passar o louvor para o polo, para a área, e assim o hino vai sendo divulgado nas igrejas. Então, isso é uma parte. A outra parte é o envio para o presbitério. Nada impede que desde o início também seja enviado ao presbitério. Até porque quando a gente recebe lá no e-mail, que é o louvor@presbitério.org.br. Perfeito. Este e-mail nós recebemos, nós já temos lá mais de 400 hinos lá. E nós toda semana abrimos e avaliamos alguns. Então, até alguns novos que a gente tem cantado no Manaim são o resultado dessa avaliação. Uhum. Mas é muito bom que também o louvor seja desenvolvido na igreja, porque nós temos a experiência aqui no Manaim de alguns hinos que, né, cantava assim em muitas igrejas e não cantava no Manaim. Mas o louvor já era conhecido, inclusive, de muitos membros da igreja. Então, aí, quando o louvor chegou, a maioria já até sabia o louvor porque aprendeu na igreja. Então, não é o louvor que, às vezes, as pessoas pensam assim, eu vou mandar para o presbitério e aí o hino vai para a coletânea, e não vai cantar em lugar nenhum. Não. Primeiro o louvor canta nas igrejas, canta nas áreas, nos polos. Ali, aí vai para a coletânea. Exatamente. Então, nosso trabalho ali, principalmente, é avaliar, né, os louvores, indicar os hinos para a coletânea, para quando sai uma edição nova. E nós indicamos esses hinos, quando tem uma nova edição da coletânea, para o conselho presbiteral que consulta o Senhor, aqueles que devem constar no inário. Glória a Deus. Bom, o Departamento de Louvor hoje tem diversos materiais que estão disponíveis, né, para acesso, seja gratuito ou seja com algum custo. Quais são esses materiais que estão hoje disponíveis, que foram disponibilizados pelo Departamento de Louvor, para quem quiser consumir? Bem, nós temos a coletânea de partituras, que é o carro-chefe. Temos as coletâneas, a coletânea comum, que é só texto, letras, né, dos hinos, as letras dos hinos. Temos as coletâneas cifradas, que são em 2 níveis. Tem a coletânea para iniciante e a coletânea para quem já toca, quem já está mais acostumado a tocar. E temos também agora, recentemente nós desenvolvemos o Pencard, que é aquele cartão que tem um pendrive nele. E ali nós temos mais de 300 hinos, que são os hinos que nós gravamos, que estão ali, dá cerca de 18 horas, mais ou menos, de hino. Online, a gente tem alguma coisa que pode ser fornecido? Temos as plataformas digitais. Quem já está acostumado, tem diversas plataformas, né? YouTube Music, Spotify, Deezer. Então, todas elas têm os conteúdos de louvores da Igreja Maranata. A pessoa busca pelo nome da igreja, Igreja da Maranata, e aí o que está ali disponibilizado aparece, né, para a pessoa consumir. Inclusive no YouTube tem 4 horas de louvor, 3 horas de louvor, 7 horas de louvor, né? Só desses louvores que são maravilhosos. Exatamente. No Spotify nós temos 20 mil ouvintes mensais. Que coisa boa. Isso é muito interessante. Essa informação é muito boa. Agora,
quais os links, né? Porque a gente está falando que isso tá à disposição. Por exemplo, nós temos o aplicativo da Igreja Cristã Maranata, que a pessoa baixa para o celular, correto? Dentro do aplicativo, a gente tem coletâneas também, não é isso? É o conteúdo. O que mais a gente tem que a pessoa pode acessar? O site do Departamento de Louvor, por exemplo, qual que é? O site do Departamento de Louvor é Louvor ICM. Louvor ICM. É o nosso site, exatamente. Lá no site tem apostilas, por exemplo, do Projeto Aprendiz, que nós disponibilizamos. Projeto Aprendiz, fala um pouquinho rapidamente sobre ele, nosso tempo já está esgotando, mas o que é o Projeto Aprendiz? O Projeto Aprendiz, ele surgiu nas igrejas, né? É uma iniciativa das igrejas, das áreas, dos polos, tem o objetivo de formar instrumentistas para tocar na igreja. E cada um, aqueles que estão assistindo, podem procurar a sua área, o seu polo e procurar a informação. Na maioria no Brasil todo tem esse curso em andamento e no Departamento de Louvor tem fornecido material. Nós temos material tanto de apostilas, como temos também, juntamente com o Instituto Bíblico, 2 cursos online, que é o curso de teclado e o curso de violão. Ainda no site de Louvor, Louvor ICM, nós temos lá, além das apostilas, como eu falei, temos também partituras dos louvores. Todos os louvores que nós gravamos, nós colocamos no site, as partituras, colocamos os áudios para serem baixados gratuitamente, que apesar de ter nas plataformas digitais, de termos no Pencard, mas também pode ser baixado, porque é um conteúdo didático, né, para os grupos de louvor, para aprender. Então nós temos os playbacks dos louvores, temos kits de vozes, não são muitos hinos, mas a gente tem produzido que kits de voz é aquele que tem o soprano separado, né? Soprano, né? Contralto, tenor, baixo, para facilitar o ensino do louvor na igreja. Então, todo esse conteúdo está no site. Está disponível no site. O material físico, a coletânea, por exemplo, se uma pessoa desejar comprar a coletânea, o inário, os níveis que você falou, né? Você tem ela cifrada nível 1 e 2 níveis diferentes. Você tem a coletânea que não tem cifra, que é para o usuário, o membro da igreja ali, que canta, que não está envolvido diretamente com o louvor na igreja. Como é que a pessoa faz para comprar? Para quem mora aqui na Grande Vitória e para quem mora fora? Pode comprar através da livraria da igreja, né? Nós temos a livraria do Instituto Bíblico e a livraria ela tem um site no Instituto, né? E lá a pessoa pode adquirir, quem não for do Espírito Santo pode adquirir na livraria online. E quem mora aqui na Grande Vitória pode ir lá ao lado do presbitério. Ou aqui no Manaim. Na livraria. Tem livrarias nos Manaíns também, né? Pelo Brasil. Vocês enviam, né? O departamento envia para os Manaíns para que seja também comercializado ali nas livrarias. Muito bem, Fábio, eu quero te agradecer por esse tempo que você nos concedeu aqui de trazer esses assuntos esclarecedores acerca do louvor. Aliás, as pessoas cada vez mais que conhecem a Igreja Cristã Maranata, mais se maravilham com tudo que é produzido, com a nossa organização, e o louvor não é diferente. A gente glorifica ao Senhor também por um trabalho de excelência que tem sido feito e que está aí à disposição de todas as pessoas que desejarem. Muito obrigado, Pai Senhor. Muito obrigado, pastor Josias, Pai Senhor. Bom, a gente chega então assim ao final de mais uma edição do Manaim Entrevista, para você que nos assiste pela Rede TV aqui na Grande Vitória, ou para você que nos assiste pela TV Manaim, pelo YouTube, o canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, você que está nos acompanhando. É uma alegria estarmos juntos semanalmente com mais uma entrevista, mais um conteúdo, mais um assunto ligado à Igreja Cristã Maranata, que a gente tem a oportunidade de compartilhar com você aqui no Manaim Entrevista. Deus abençoe, se Deus quiser, na semana que vem voltamos. A paz do Senhor Jesus.